Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamede. E para você que está nos conhecendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se você também já é nosso inscrito, vamos então hoje rever aqui alguns itens tão importantes da nossa língua portuguesa com referência a uma poesia de Oswald de Andrade chamada Erro de Português. Então prepare-se. Vamos dar uma olhada como funciona essa poesia. Bom, vamos começar. Como eu havia colocado no título, Erro de Português, isto é uma poesia, é o título de um poema de Oswald de Andrade. E esse nosso escritor, digamos assim, poeta, ele viveu aqui nos anos 20, digamos, no século passado, e é da turma do modernismo, da escola literária modernismo. Mas neste vídeo, nós não vamos entrar detalhadamente dentro da própria escola literária. Eu trouxe à pauta uma situação muito interessante voltada mais para o lado estrutural e gramatical dessa situação, para que nós consigamos perceber como as palavras nos contam tudo. E a gramática, ela também entra dentro do assunto e vai dar muito palpite aqui para que você consiga também perceber qual a visão do autor, qual a visão de mundo deste autor sobre o que ele está falando, não é? E vamos primeiro, então, ler o poema, discutir alguns tópicos e vamos passar para as questões que nos interessam aqui. Perceba bem, gente. Vamos fazer a leitura do poema juntos? Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Veja bem. Bom, antes de passarmos para a parte das questões em si e para uma análise, vamos fazer alguns comentários. Nós sabemos que o modernismo é uma literatura que visava trazer para o Brasil, vamos dizer o seguinte, para que o Brasil fosse mais brasileiro, para que parasse de depender tanto da literatura europeia. E aqui nada mais claro do que isso, não é? Mas com referência a esse termo índio, ok? Nós estamos então fazendo uma lembrança, uma busca do passado na era quinhentista, em que o português saiu ao mundo com as suas caravelas para pegar a palavra de Cristo com a proposta jesuítica e também, obviamente, para a exploração e colonização de novas terras, não é? Seria a grandeza dessa situação toda. Enfim, o que agora aqui chama muita atenção, você percebeu? Essa poesia já é do século XX. E ela trabalha uma temática com referência ao índio, que já não é tanto ali, não é? Visto tantos anos depois, não é verdade? E trabalhado na literatura, porque nós lembramos muito bem que o romantismo, olha só, não é? Que já é do século XIX, olha lá, trabalhou muito com a parte indianista, não é? Mas havia uma visão diferenciada ali. Aqui você percebeu que é um texto simples, por isso, modernista, não há uma métrica, não é? Igual, digamos assim, toda trabalhadinha, não. Nós temos palavras até ali escritas de uma maneira como são faladas, por exemplo, de uma bruta chuva, veja bem isso. Um português coloquial e informal, para dizer o quê? O Brasil é assim. O Brasil é e vai ter que se tornar muito mais brasileiro, não é? E deixar dessa pompa toda. Então vamos aqui a uma análise mais específica para uma questão que eu queria muito chamar a sua atenção. Quando nós começamos a ler, você viu, quando o português chegou, não é? Debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. E depois você viu uma outra versão. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, espera um pouquinho só. Nós vamos perceber o seguinte, que há uma estrutura sintática muito interessante com referência à visão proposta quando houve a invasão, digamos assim, o descobrimento desta nação e com o povo que já aqui existia. Então, o que o Oswald propõe é basicamente isso. Seria uma crítica, porque o modernismo em si, ele faz isso.
Ele é aquela abertura para se olhar a sociedade e ver as suas mazelas e criticar muita coisa do passado. E no caso aqui, há uma crítica ao quinhentismo, digamos assim, porque o descobrimento desta nação, o descobrimento do Brasil, 1500. E ele diz muito bem isso, que quando o português chegou, vestiu o índio. E ainda ele coloca, para que você perceba uma outra situação, debaixo de uma bruta chuva. Então não foi nada muito assim, claro, céu límpido. Então houve um tumultozinho, entre aspas, digamos, para que essa bruta chuva, não é verdade? Quer dizer, os céus não estavam nada claros quando isso aconteceu, pela visão do Oswald. Então seria uma proposta metafórica, não é que estava chovendo ali. Okay? O que ele quis dizer? Que essa obscuridade, essa situação obscena, não poderia ter acontecido. E aí, depois, no final, ele fala, olha, se fosse manhã de sol, e se fosse uma coisa mais clara, mais nítida, mais bela, teria sido ao contrário, o índio tinha despido o português. Bom, então, sabendo disso, por cima, não é? Deu para perceber que há aqui uma crítica dele com referência ao que foi feito aqui, não é? Então agora preste atenção, eu vou te passar um slide aqui, não é? E eu gostaria que você percebesse o que aconteceu. Olha só, pessoal, veja agora, vamos aqui a uma parte mais estrutural. Vestiu o índio. Veja se você lembra dessa sentença. Quem vestiu esse índio? O português vestiu o índio. E o índio, se fosse naquela situação, tinha despido o português. Quer dizer, não é colocar roupa e tirar roupa aqui. Não é bem isso que nós estamos querendo falar, ok? Você entendeu a metáfora, não é? Quando o colonizador chega, ele impõe a sua proposta sobre a ideia da colonização. Mando eu, recebe você. Foi mais ou menos assim. Mas aí, a outra proposta final é que ele diz que o índio tinha despido o português. O que eu quero chamar a sua atenção não é só para essa fala. Vamos para a gramática. Perceba a pergunta que eu quero que você preste atenção aqui. Quais são as funções sintáticas desempenhadas pela palavra português e índio em cada bloco? Quer dizer, português e índio, você lembra sobre isso? O que nós já discutimos aqui no canal, com referência às funções sintáticas das palavras, o que essas palavras exercem. Por isso, muita gente acha que ficar falando sobre análise sintática é simplesmente para saber nomes. Não, senhor. Não é isso. Eu estou trazendo em pauta porque é muito importante até para a pessoa que estuda a literatura começar a perceber que existem estruturas e as coisas são feitas baseadas na raiz da nossa língua, que é a própria gramática em si. Ok? Mas nem por isso ela deixa de mostrar a beleza da literatura. Pelo amor de Deus, as duas são irmãs gêmeas, andam juntas, colocadas uma do lado da outra. E agora vamos discutir aqui quais seriam essas funções sintáticas. Você percebeu? Você lembra da aula de sujeito? Que eu disse que o sujeito poderia agir ou não, dependendo da voz do verbo? Lembra disso? Voz ativa? Voz passiva quer dizer que, se existe algum autor de uma ação, ele está agindo. E se existe um receptor ou uma ideia paciente, o sujeito não age. Foi o que aconteceu lá na poesia. Então, a resposta é clara. No primeiro bloco, o português é o sujeito agente. Olha lá. E o índio, meus amigos, é o complemento verbal do verbo, lembra, vestir. Aí você diz, mas peraí, por que tem a ver isso, objeto aqui, com a situação? Objeto não é o receptor de uma ação e não é passivo, sempre? Olha só. Então, sempre, quando olhamos e vamos ler, aprendam isso, ok? O objeto, ele não age, ele simplesmente recebe. Por isso aqui na primeira versão da poesia, o autor quis falar isso. Eu mando, você recebe, você aceita. É a ideia de sujeito, verbo e de complemento, que fica ali clara e evidenciada a proposta que ele quer te passar. E depois, no segundo bloco, o que aconteceu? O índio despiu quem? O português. As partes se invertem. O índio agora seria, porque não foi, seria o autor de uma ação. E o português seria o quê? O alvo.
o receptor dessa ação verbal. Então, o que ficou muito claro aqui, não é? Era para chamar atenção sobre isso. Essas funções sintáticas resolvem uma grande proposta aqui colocada para você perceber quem é que manda e quem é que aqui recebe ou obedece uma situação, não é, pessoal? Então, fica por aqui essa primeira proposta. Mas ainda há uma outra coisa que eu também gostaria de chamar a atenção aqui para nós. No meio desse poema, não é? Entre os dois blocos, você percebeu a palavra que pena, ok? Nós não podemos passar por cima quando lemos qualquer tipo de, não é? Qualquer tipo de coisa, porque às vezes as palavras nos trazem ideias muito subjetivas e duplo sentido, sim. Tanto que o próprio título já te diz, erro de português. O erro maior do português colonizador foi ter feito o quê? Não é? Feito o que ele fez, impôs a sua cultura em cima de uma aqui que já existia, uma cultura indígena, olha lá, tá vendo que legal? Ou um erro de português pode falar, mas há alguns erros realmente ali dentro da proposta. Sim, se pensarmos assim. Agora, pela ideia, o título é muito bem claro aqui que o Oswald está fazendo uma crítica. Mas e no meio, que pena? Que pena, como é que funciona isso, gente? Porque aqui nós também temos que pensar o seguinte, as posições, veja bem, olha lá, entre o índio, não é? E o português e o índio se invertem no poema, nós já tínhamos visto isso, não é? Isso reforça a oposição destacada pelo poeta, já falamos também, e realça a relação existente entre portugueses e índios. Tudo perfeito até aqui, não é? Bom, de acordo com as funções sintáticas de cada termo, não é? Qual que é agora, pessoal, a ideologia apresentada por Oswald com relação às consequências históricas dessas ações? Foi isso que eu queria chegar aqui, você percebeu? Colocando, então, alguém como sujeito e alguém como objeto, é uma situação de, não é? Autor de uma ação e receptor de uma ação. Então, de acordo com a proposta, se nós invertermos as propostas sintáticas, as funções sintáticas aqui das palavras, nós vamos ter outro resultado. É assim que funciona. Então, o que nós teríamos que pensar? A posição realça, olha lá, realça quem? Um sujeito e um objeto, nos dois casos. Só que aqui o poeta, vamos lá, está destacando o quê? Que o sujeito da ação seria, no primeiro caso, o português, que foi o colonizador e trouxe toda aquela sua ideia, aquela sua proposta da colonização, da aceitação de Cristo, não é? Entre outros itens que também nós sabemos, não é, que aconteceu aqui. E, obviamente, não é? Se fosse de outro modo, se a coisa tivesse sido contrária, o índio é que teria deixado, não é, para o português a sua real proposta, que seria a sua ideologia, a sua língua, a sua vida, os seus costumes, o que não aconteceu. Então, gente, a história teria sido muito diferente se o sujeito tivesse sido o índio. Percebeu? Muito bonito, não é, pessoal? E também, gente, eu gostaria de ressaltar uma outra coisa. Quando nós lemos, que pena, veja essas duas fotos. Você viu que é uma ambiguidade aí? Olha que subjetividade. A beleza da nossa língua propõe para que você pense o seguinte, o que é que ele quis dizer com isso? Porque ele chegou no meio, e depois do meio, ele inverte a situação. No começo foi português, que fez. Que pena! Depois, o índio, que faria, porque o índio não fez. Então, o que seria que pena? Olha só. Vamos olhar? Gente, a ambiguidade aí da palavra pena, nós sabemos muito bem, não é? Que pode ser plumagem, olha lá, das aves, que vem do latim pena. Muito bem, o corpo das aves, o cocar, a beleza, fala que pena, que lindo, olha essas penas, não é? Mas também, eu acho que o Oswald quis foi por aqui. O desgosto, a punição, o sofrimento, o padecimento, não é? Que veio do grego poiné. Meus amigos, a história não mente e os fatos são esses. Então, aí vem uma proposta
dos anos 1920 para chamar nossa atenção. Uma proposta até hoje tão discutida. E ele diz, olha, a ambiguidade está relacionada ao fato de alguns povos indígenas usarem, sim, penas em seus corpos até hoje, não é? E é isso, a leitura que o Oswald fez aqui do papel do colonizador em relação aos nativos era de quem fosse o sujeito, quem seria o agente dessas ações. Perfeito. Mas a beleza da poesia ainda vai muito além, porque há itens literários aqui que você pode descobrir cada vez mais. O que eu gostaria muito de ressaltar era isso, era essa proposta da beleza, de se ver a estrutura da linguagem dentro das poesias, dentro da situação. É o que eu canso de dizer. Aprenda a gramática, entenda-a, internalize-a, porque a sua vida muda. A partir disso, pessoal, fica aqui a dica do canal Português à Mesa, com esse humilde vídeo, para que você percebesse um pouco, não é? Quais são as relações sintáticas e como essas relações elas interferem no texto e também na nossa vida. Porque às vezes, será que somos autores ou estamos sendo pacientes de ações? E como que ficaria o nosso futuro se nós não fôssemos os agentes? Olha isso. Então, um grande abraço a todos, pensem nisso e até o próximo vídeo. Eu aguardo vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!